Terminou ainda há pouco no Maracanã, empate em 1-1 entre Flamengo e Vasco e um grande jogo. Dava, tá? Dava para o Vasco ter vencido o Flamengo, porque há muito tempo eu não via um Vasco realmente fazer frente ao Flamengo. O Vasco, em momento algum do jogo, se acovardou, como a gente já viu em algumas outras partidas. Do início ao fim, claro que tiveram momentos onde o Flamengo foi superior, mas do início ao fim, o Vasco tentou jogar bola. Em momento algum, o Vasco, inclusive, aceitou o empate. No finalzinho, o Vasco teve chance, inclusive, com o Matheus França para fazer o 2-1. O time voltou a pressionar depois das alterações do Diniz e fez uma bela apresentação no Maracanã. Ponto fundamental, porque o Vitória perdeu, o Fortaleza perdeu, o Juventude perdeu, o Sport venceu o Corinthians, mas está mais ali abaixo. Então o Vasco, ainda que só um pontinho, consegue abrir mais uma pequena distância dos times que estão hoje dentro da zona de rebaixamento e num jogo onde talvez muita gente não acreditasse que podia sair um ponto. Era um jogo onde o Vasco estava longe de ser favorito e era até muito zebra. E, além de empatar, fez um jogo muito bom contra o Flamengo. Tiveram erros? É claro que tiveram erros, mas tiveram muitos acertos. A gente viu um Vasco no primeiro tempo, onde, em muitos momentos, inclusive, controlou o jogo. Me atrevo a dizer, inclusive, que o Vasco foi melhor do que o Flamengo na primeira etapa. O gol do Flamengo sai muito cedo, com 10 minutos, onde o Flamengo sequer era superior. Um lance que, para mim, a origem da jogada é, inclusive, uma falha do Léo Jardim. Uma bola longa do Flamengo, o Vasco marcou com um bloco mais alto durante praticamente todo o jogo, exceção ali os 25 minutos do segundo tempo, onde o time cansou, mas no primeiro tempo, principalmente, um Vasco subindo o bloco, Hugo Moura, inclusive, saindo da posição de primeiro volante, indo lá na frente, dá pressão, inclusive, no Rossi. Segundo tempo, teve uma jogada que o Hugo Moura estava pressionando o Rossi lá dentro da pequena área, quase ganhou a bola. Então o Vasco subindo em bloco dificultava a troca de passes do Flamengo. E numa bola longa, que para mim era lance para o Léo Jardim agarrar, ele acaba rebatendo meio que no susto, acho que se apavorou demais na jogada, uma bola que era controlada pelo Vasco, manteve a bola em jogo, a bola sobrou para o Cebolinha, Cebolinha deu uma chapa no travessão, e aí a coisa deu uma desandada ali, a defesa não conseguiu se acertar, e muito mérito do Flamengo, que é um time muito eficiente, conseguiu fazer 1-0 no momento que não era superior. O Vasco sentiu ali os primeiros 5, 10 minutos depois do gol, até entender, voltar realmente para a partida, ganhar confiança, mas a partir dali só deu Vasco no primeiro tempo praticamente. Só para vocês terem uma noção, até os 20 minutos do primeiro tempo, tinham 4 finalizações do Flamengo e nenhuma do Vasco. E as 4 do Flamengo, na verdade, foram 3 no lance do gol. Ou seja, não foram 4 ataques perigosos do Flamengo. Foi uma sequência ali no gol, que é a batida do Cebolinha no travessão, depois tem o cruzamento, acho que o Plata antecipa, e o Léo Jardim faz uma grande defesa, e no rebote o Carrascal faz 1-0. Depois uma finalização sem grande perigo do Flamengo em 20 minutos, e o Vasco até ali nada. Só que dos 20 até os 45, o Vasco finalizou mais 4 vezes. Botou bola na trave com o Puma, aliás, a bola foi na direção do gol, o Rossi fez uma baita defesa, a bola explodiu na trave, Ryan finalizou da entrada da área com muito perigo, passando perto. O gol, obviamente, do Vasco, mais um gol do Ryan na temporada, mais um dele, falei inclusive lá no placar aberto, quando a gente fez o cara a cara, Gonzalo Plata ou Ryan, falei, Ryan é muito mais decisivo. O Plata é um cara intenso, agride o tempo todo a última linha, corre bastante, incomoda na marcação, mas o Ryan é um cara que, além de fazer isso em muitos momentos, e hoje foi muito bem, para mim, o melhor em campo, tanto que aqui na enquete nem botei o nome do Ryan. Ryan hoje, para mim, é o concurso. Então, tira o Ryan, quero ver a votação da galera que está aqui no chat. E aí o Ryan consegue fazer o gol exatamente do que é a característica dele, essa capacidade de definir a jogada com qualidade. Já tinha sido dele o primeiro chute do Vasco, foi dele a cabeçada do gol, num lance que, inclusive, é muito característica de falha do Flamengo. O Rossi, assim como o Léo Jardim, na minha visão, sai muito mal do gol. E constantemente a gente vê o Rossi ameaçando sair, fica no meio do caminho, essa bola saindo em curva, ele não consegue pegar, e aí vem o jogador de trás e faz o gol de cabeça. O Flamengo já tomou alguns gols dessa maneira, o Vasco possivelmente sabia disso, já havia estudado, e nessa batida já tinha levado perigo na batida com o Puma quase marcando, e nessa batida o Ryan conseguiu empatar o jogo, e aí começou a pressão do Vasco, e o Vasco controlando o jogo, mesmo perdendo o Robert Renan, que vinha sendo um cara que ajudava muito na construção do jogo. Tiveram algumas bolas de Robert Renan fazendo inversão direto para o PH lá pelo lado direito, algumas boas construções dentro do que é a característica dele. Entrou o Lucas Oliveira, que não tem ritmo de jogo, não vem jogando, mas fez uma baita partida, tá? Apesar de ter tido uma atrapalhada ali junto com o Andrés Gomes num lance, Andrés Gomes que entrou bem também,
num lance ali que, para mim, mais uma vez, onde o Léo Jardim saiu mal, deixou de sair do gol, a bola ficou pipocando ali dentro da área, os dois meio que se estranharam e quase que o Pedro fez o gol. Inclusive não fez porque o próprio Lucas Oliveira travou. Mas o Lucas Oliveira entrou no jogo, entrou bem, até achei estranho o Diniz usar ele pela esquerda, mas ele foi bem pelo lado esquerdo, ganhando muitas vezes, inclusive, do Bruno Henrique na velocidade, o que é a principal característica do Bruno Henrique. Lucas Oliveira fazendo bem essa cobertura para um cara que não está com ritmo de jogo, não tem jogado e entra meio que na fogueira. Acho que fez um grande jogo o Lucas Oliveira. E aí o Vasco dominou, não sei se dominou, mas foi melhor para mim do que o Flamengo na primeira etapa. Só que no segundo tempo já voltou sem o Nuno, que nem fazia um grande jogo, mas é um cara que incomoda o tempo todo o sistema defensivo, é um cara que ajuda muito a controlar, a manter a posse de bola, porque tem um bom passe. Então a bola chega nos pés do Nuno, ele normalmente consegue achar um espaço para dar um passe. O Gomes é um cara que acelera mais o jogo. Então o Gomes, que para mim até entrou bem no jogo, dentro da característica dele, mas mudou a característica do time. E o Vasco começou a ter menos posse de bola. E aí até os 20 minutos mais ou menos do segundo tempo, foi um jogo onde o Flamengo tinha a bola no campo ofensivo, agredia pouco o gol do Vasco, é verdade, o Léo Jardim não teve que fazer, se eu não me engano, nenhuma grande defesa naquele momento. Acho que a melhor chance do Flamengo naquele momento foi um erro de saída de bola do Léo Jardim, mais um, né? Já falei isso aqui no jogo passado sobre isso, no jogo contra o Ceará. Inclusive o Diniz hoje falou, tá? O Diniz na beira do gramado falou: Léo Jardim, olha o jogo. Ele usou alguns outros termos além desse, mas ele falou: preste atenção no jogo, ou seja, o goleiro é quem está de frente. É o que a gente falou aqui, inclusive, quando a gente analisou o gol do Ceará, que ele dá a bola no cocão de costas. A decisão é do jogador. E o Léo Jardim saiu errado, aí tem a bola que o Saul, aí nesse lance o Saul bota na trave, o Pedro tem a oportunidade ali, mas foi a única grande chance ali do Flamengo que eu me lembro aqui de cabeça naquele momento. E depois das alterações do Diniz, o Vasco volta para o jogo. Por quê? Porque além de, quando perdeu o Nuno e já tinha perdido o Robert Renan, você perder aquele lado esquerdo, que normalmente é uma válvula de escape interessante para o Vasco, para construir de pé em pé, você perde esses jogadores que têm esse refinamento maior com a bola, o Vasco perdeu também pressão na frente. Coutinho, Verrete, esses jogadores foram cansando, o próprio Ryan já estava muito cansado também, esses jogadores foram cansando, o Gomes, como o Emerson Royal do Flamengo subia muito quase como um ponta, o Gomes ficou quase numa linha de 5, então você tirava um jogador mais fresco do ataque, né, que tinha que baixar muito para acompanhar essa marcação, você tinha Coutinho e Verrete que ciscavam para um lado e para o outro, mas pressão na bola realmente não existia, o Ryan já cansado, e o Vasco foi recuando, dando no campo do Flamengo, e o Flamengo não incomodava tanto assim, não criava tanta chance, mas a gente sabia que podia a qualquer momento achar um passe da Arrascaeta, uma finalização do Pedro, e fazia um 2-1 ali que seria talvez irreversível para o Vasco. E aí quando o Diniz faz alterações, bota sangue novo, entra com o Gomes pela direita, né, tira ele da esquerda, puxa ele para o lado direito, joga o Ryan para jogar de centroavante, entra com o David pela esquerda e o Matheus França na vaga do Coutinho, a gente viu o Vasco voltando a pressionar a saída de bola do Flamengo como havia feito no primeiro tempo. A gente voltou a ver o Vasco jogar no campo do Flamengo, incomodar a saída do Rossi, forçar o erro do Rossi, assim como o Flamengo forçava o erro do Léo Jardim. E aí o Vasco teve chance com o Ryan, por exemplo, ganhando essa bola já no campo ofensivo, o Matheus França finalizando. Teve a jogada do Ryan, que para mim foi falta na entrada da área, o árbitro não marca, que ele também ganha essa bola numa saída de bola, acelera, dribla 2, acaba sendo derrubado e o árbitro não marcou. Então o Vasco voltou a ser perigoso, ele ganha um escanteio aqui, um escanteio ali, e o Vasco voltou ali para o jogo no fim, poderia ter feito 2-1, assim como poderia ter sofrido até um 2-1 naquele lance do Pedro ali já aos 43, 44 do segundo tempo. Mas fato é que foi um jogo aberto. Como há muito tempo, talvez eu não via um Flamengo e Vasco tão equilibrado e aberto. O Flamengo foi com um time misto, dá para dizer que foi reserva não, tá? Porque Saul, Rossi, Léo Ortiz, o próprio Bruno Henrique não é um reserva desse time, Ayrton Lucas, não dá para dizer que é um time reserva do Flamengo, Gonzalo Plata, mais da metade aí constantemente é titular do time do Flamengo. O Alan mesmo, na ausência do Jorginho que está machucado, tem sido titular desse meio de campo do Flamengo. Então tinha muito mais titular do que reserva nesse time do Flamengo. Não tinha Pedro e Arrascaeta, basicamente. Era isso. E o Samuel Lino. Mas entrou todo mundo, inclusive, na segunda etapa. Então acho que foi um jogo onde o Vasco fez uma boa partida. Poderia ter vencido, poderia ter até perdido, mas foi um jogo muito equilibrado. Jogo muito equilibrado, onde tiveram momentos do Flamengo, tiveram também momentos do Vasco. Para mim, repito aqui, Vasco melhor no primeiro tempo, Flamengo superior na segunda etapa, apesar do Vasco até ter terminado bem
o jogo, tendo algumas oportunidades depois das alterações do Diniz, que até acho que demorou, tá? Muita gente normalmente critica aqui o Diniz por demorar nas alterações. Hoje eu concordo. A gente via claramente o time muito cansado. O Barros fazendo um grande jogo. Barros e Hugo Moura hoje fizeram uma partidaça os dois. Partidaça dos dois no meio de campo. Falei sobre o Hugo Moura aqui, né? Muitas vezes indo lá na frente, saltar para pressionar a linha defensiva do Flamengo, saltar para pressionar o Rossi. Isso é um elemento surpresa, porque todo mundo espera que o jogador mais avançado faça isso. Verratti, Coutinho, mas eles não têm a mesma pressão, a mesma leitura, inclusive, de jogada, que tem o Hugo Moura, que é um volante, que é um dos caras que tem a maior média de desarmes, inclusive, do campeonato. Então é um jogador que foi jogar ali um pouco mais avançado, correu o tempo todo, tava muito, e aí pesa, né, para o Vasco as ausências de Jair, de Thiago Mendes, de Tietê, jogadores que poderiam dar um gás novo ali ao meio de campo, que foi talvez o que tenha faltado até o Vasco em alguns momentos na segunda etapa. Mas um grande jogo, um bom jogo, um grande jogo de maneira geral, acho que um bom clássico de se assistir, um jogo aberto, um jogo onde os dois times lutaram e construíram o tempo todo, e olhando para o lado do Vasco, obviamente, que é o que mais interessa para a gente aqui, uma boa partida do Vasco, sólido defensivamente, o Cuesta foi muito bem, falei que o Lucas Oliveira entrou muito bem, acho que o Puma foi muito bem também defensivamente, o PH idem, então acho que foi um jogo onde você olha, talvez o Ryan realmente muito acima, tanto que eu falei para mim, ó, concurso, nessa disputa sobre o melhor em campo, até porque foi o autor do gol e quem construiu as melhores oportunidades, mas um Vasco muito homogêneo. Assim, acho que o Coutinho fez um bom primeiro tempo, segundo tempo ele praticamente não tocou na bola, né? O Verratti não tocou na bola no jogo, acho que até demorou a sair também mais uma vez. Então, assim, mas de maneira geral, um bom jogo do Vasco contra o Flamengo e um ponto importante que, obviamente, a vitória seria muito melhor, mas contra um adversário difícil, aliás, lembrando, 2 jogos contra o Flamengo no Brasileiro esse ano, 2 empates. Não é o resultado dos sonhos, mas é um peso muito maior para o Flamengo do que para o Vasco. Muito maior. O Vasco já não ganha do Flamengo há alguns anos no Brasileiro, já passou da hora de encerrar isso também, não é para usar isso como bengala o tempo todo, mas para o Flamengo enfrentar o Vasco 2 vezes e só fazer 2 pontos, pela sequência que vinha tendo contra o Vasco, na disputa do Brasileiro, Palmeiras, inclusive, pode assumir a liderança no jogo a menos que tem por conta desse empate. Então, um resultado muito ruim para o Flamengo e bom para o Vasco, que fica 2 vezes bom para o Vascaíno. Ruim para o Flamengo, bom para o Vasco, é alegria em dobro. Poderia ser melhor, claro, com uma vitória do Vasco, mas que poderia ter acontecido, não seria nenhum absurdo, mas um resultado muito positivo para o Vasco, principalmente pelos desfalques que tem, a diferença de investimento que ainda se tem, e não vai ser tão cedo que vai reverter isso, e pela bola que jogou. E é o que a gente sempre cobra aqui, consistência. Se o Vasco jogasse sempre assim, com esse nível de atenção, tiveram algumas bobeadas, como sempre tem, mas com esse nível de atenção, de entrega dentro de campo, sem guardar nada, o Vasco estaria numa situação melhor no Brasileiro. Não acho que uma melhor de disputar por Libertadores ou algo do tipo, mas uma melhor de estar pelo menos ali no meio de tabela, sem ter que, a cada rodada, ficar olhando para trás para ver se a turma de trás está ganhando, se vai despassar, se já passou, quantos jogos faltam. Era para estar respirando um pouquinho melhor no campeonato, se tivesse esse nível de concentração que o Vasco tem nos principais jogos. Teve contra o Botafogo na Copa do Brasil, teve contra o Flamengo hoje, teve contra o Flamengo, inclusive, no primeiro turno, quando ainda era o Carille. O Vasco precisa ter, em mais momentos, essa consistência de jogo, esse volume de entrega que o time teve, mais uma vez, contra equipes inferiores. Que aí o Vasco vai conseguir o resultado como hoje poderia ter conseguido.